Olá pessoal, bem-vindos mais uma vez ao curso de Algoritmos e Estruturas de Dados. Esse é o vídeo de número 9, referente ao primeiro tópico, programação orientada a objetos. Estamos falando especificamente de herança entre classes de objetos e nesse vídeo vamos trabalhar o exemplo da conta corrente e sua especialização na conta remunerada. Muito bem, então vocês têm aí à disposição de vocês os arquivos conta.hpp, conta.cpp e conta.main.cpp. Vamos passar por cada um desses arquivos, começando pelo conta.hpp. Vocês já podem perceber, né, claro, pela extensão de arquivo, que aqui a gente está aplicando aquela ideia de divisão em arquivos distintos das declarações e definições de classe. Então, no .hpp eu vou ter só as declarações das minhas classes e no conta.cpp vou ter as definições dessas classes. Então, vejam, aqui eu tenho a minha classe conta corrente, atributos privados, número e saldo da minha conta, e aqui a relação de membros públicos da classe, todos eles métodos. Reparem, aqui eu tenho, né, primeiro o construtor, na verdade, que vai receber um parâmetro inteiro identificando a conta e um valor de saldo inicial, e que, veja, ele vem com a opção de caso o argumento venha ausente na invocação do construtor, o parâmetro valor vai receber por padrão o zero. Tem o getter aqui, né, um getter para o atributo saldo, para retornar como double o saldo da conta corrente. Tem um método setter para atualizar o saldo da minha conta corrente. Esse método setter ele também vai ter um tipo de retorno double, que vai, na verdade, ser só um retorno confirmando o valor recebido, se ele foi recebido com sucesso. Um getter para o número identificador da conta corrente. O método de saque da conta, em que ele vai informar o valor na conta corrente, também vai ter um retorno do tipo double, que a gente já vai ver qual é, assim como o depósito, o método de depósito, que vai depositar o parâmetro valor na conta e também vai ter um retorno do tipo double. Legal, então aqui a implementação da minha conta corrente com essas informações, implementação não, perdão, a declaração da minha conta corrente, e vamos para a declaração da classe derivada de conta corrente. Então vejam só, a minha classe derivada, como é que eu faço a implementação de relação de herança entre classes, como a gente viu nos slides, eu escrevo o nome da primeira classe, 2 pontos, modificador de acesso. Em geral a gente trabalha sem alterar, né, os níveis de acesso da classe base, então, recebidos, dos membros recebidos da classe base, então a gente mantém aqui como public e põe o nome da classe base, de quem eu estou herdando os membros. Muito bem, então conta remunerada é uma classe base de conta corrente, é uma classe derivada de conta corrente, essa por sua vez a classe base. E em cima do que eu herdo de conta corrente, eu vou agora, né, em objetos da classe conta remunerada, acrescentar o que? Especializar o que? Bem, eu vou ter um atributo, né, que aqui é simplesmente para fins cadastrais, digamos assim, da conta. Imagine que, né, muitas vezes, né, quem é cliente de bancos aí, dos bancos principais, sabe que quando você tem uma conta corrente, muitas vezes o número da sua conta poupança é o da conta corrente mais um dígito verificador, um dígito adicional. Então, esse atributo dígito privado também é referente a essa ideia. Aqui eu tenho agora os membros públicos, eu vou ter o construtor de objetos da classe conta remunerada, e vou ter o método aplica rendimentos, aquele método que vai justamente pegar agora o meu saldo na conta e a partir de uma determinada taxa, apresentada pelo parâmetro aqui, vai atualizar esse saldo para mim. Muito bem, então aqui eu tenho as declarações das classes, vamos ver como é que fica a implementação. Então, para fazer o arquivo de implementação, lembrando que a primeira coisa que eu tenho que fazer, né, quando eu divido entre arquivos de declaração e arquivos de definição, é
iniciar o arquivo de definição, de implementação, com a diretiva include do arquivo de cabeçalho, onde estão as declarações daquela minha classe. Feito isso, vamos passar para as implementações. E como é que eu vou implementando os métodos das duas classes? Basta eu repetir os cabeçalhos dos métodos, só que, claro, acompanhado do identificador da classe vinculado àquele método. Então, por exemplo, se eu quero implementar o construtor chama conta corrente, que é o nome da classe, e eu repito que pertence à classe conta corrente. Se eu quero implementar o método getSaldo da classe conta corrente, eu tenho que identificar, justamente colocando o nome da classe, dois pontos, o nome do método que eu quero implementar daquela classe previamente declarada. Então, dessa forma, estou fazendo as implementações aqui. Então, veja, o construtor da classe conta corrente recebe os dois parâmetros, número e saldo. Eles têm... tem até um erro tipográfico aqui, número... Tinha um M a mais aqui, né? Pronto. Então, eu recebo os parâmetros que têm o mesmo nome dos atributos, por isso eu tenho que usar, né, a palavra-chave this aqui para tirar a ambiguidade, que o atributo é que está recebendo o valor do parâmetro. Aqui eu já tenho o getter getSaldo, que simplesmente vai retornar o valor do atributo saldo. O setSaldo, o que o setSaldo faz? Ele atualiza, claro, né, a partir do valor novo saldo o seu atributo e retorna esse valor atualizado como um double check, um processo simplesmente de confirmação da operação ter sido bem sucedida. Aqui eu tenho o getter para o atributo número da classe conta corrente e aqui a implementação do método de saque de valores da classe corrente. Então veja, eu quero sacar um determinado valor, obviamente que a primeira coisa que eu tenho que verificar é se esse valor é menor do que o meu saldo. Eu posso fazer isso, claro, eu poderia fazer a comparação aqui de valor menor do que saldo, ou outra forma de eu fazer isso é valor menor do que o próprio método do objeto. Então veja, eu posso invocar o método desse objeto dentro do código de outro método, não tem problema nenhum nisso, né? Muitas vezes a gente faz isso, cria métodos que são úteis não só como interface para comunicação, solicitação de serviços e mensagens de outras classes, outras funções, outros escopos que instanciam objetos daquela classe, mas também esses métodos podem ser úteis como auxiliares na implementação de métodos daquela própria classe. Então veja, quando eu chamo aqui getSaldo diretamente dentro do código de um método da mesma classe em que está implementado o getSaldo, eu vou rodar o método getSaldo para o próprio objeto que está sendo avaliado o método saque. E aí vou comparar, o saldo desse objeto é maior que o valor que eu quero sacar, ótimo, então faço a operação, que é simplesmente subtrair do saldo o valor. Caso contrário, eu emito uma mensagem de erro, de alerta aqui, impedindo a operação. E veja que ao final dessa operação eu retorno o saldo atualizado, de novo através da chamada do método getSaldo. Aqui isso está sendo feito, claro, de forma opcional. Eu poderia justamente fazer essas comparações diretas no atributo saldo também. Eu poderia fazer valor menor que saldo, return saldo aqui, porque eu mesmo tenho visibilidade e acesso ao membro saldo, porque estou dentro do escopo da própria classe conta corrente. Muito bem. Aí a implementação do método depósito, que é mais simples, claro, eu vou só simplesmente somar o valor indicado à variável saldo e retornar mais uma vez o seu valor a fim de confirmação. E aí sim, finalmente, a gente chega na implementação da classe conta remunerada. Aqui, primeiro,
a implementação do construtor da classe. Então veja que justamente aquele ponto que eu falei que é regra obrigatória do C++, de que se eu tenho uma classe derivada, na hora de escrever o código do construtor da classe derivada, eu tenho que colocar na lista de inicialização a invocação do construtor da classe base. Então eu venho aqui e simplesmente informo, né, que eu quero invocar o construtor da classe base. Como é que eu faço a invocação? Simplesmente escrevendo o nome da classe, abrindo parênteses e passando argumentos para esse construtor, assim, né, de acordo com a sua lista de parâmetros. Então, o que está acontecendo aqui? É invocado, por exemplo, eu vou criar um objeto da classe conta remunerada. Assim que se inicia a execução desse construtor, os valores recebidos para cada um desses parâmetros, primeiramente, são passados, como está sendo aqui feito, né, como argumento para execução do construtor da classe base. Então, primeiro, antes do código que está aqui dentro das chaves, é executado o código associado ao construtor da classe base. Então, vai inicializar o atributo número, vai inicializar o atributo saldo com os valores dos parâmetros número e do parâmetro saldo. Feito isso, então, o objeto conta remunerada que herda, né, esses atributos já vai estar com os valores inicializados para o atributo número e saldo herdado. Aí aqui sim, aí feito isto, vai, né, ser executado o código referente à implementação do construtor da classe derivada. Então aí sim a gente vai pegar o dígito parâmetro e atribuir para o atributo dígito desse objeto. Muito bem, então assim eu faço a inicialização da conta remunerada através da implementação do construtor, e agora eu tenho aqui a implementação do método aplica rendimentos para objetos conta remunerada, em que eu recebo como parâmetro uma taxa, vou pegar esse novo saldo, vou pegar, né, o saldo atual, mas que eu já jogo para uma variável local aqui propositadamente chamada de novo saldo, e faço a multiplicação do novo saldo pela taxa e acumulando esse resultado. Feito isso, eu vou primeiro atualizar o saldo. Então veja, eu invoco aqui o método setSaldo em cima do novo cálculo, do novo valor. Lembram-se que o método setSaldo ele retorna o valor atualizado após, né, a sua operação. Então eu vou atualizar o saldo, o valor retornado eu também retorno encerrando o método aplica rendimentos. E reparem que aqui no caso eu tenho que trabalhar com os métodos getSaldo e setSaldo. Por quê? Porque o acesso aqui aos membros de conta ele está privado, ok? Eu poderia trabalhar diretamente com esses membros caso eles fossem protected, que não é o caso aqui, mas como eles estão privados na classe base, eu para acessá-los na classe derivada, eu tenho que usar, aqui no caso está disponível, getters e setters públicos para esses membros privados. Muito bem, com isso feito, nós temos, digamos assim, uma implementação aí das classes conta corrente, conta remunerada para trabalhar, né, com esse nosso aplicativo simples aí de finanças. Imagine que eu quero agora incluir isso num programa, num código de um programa executável para criar alguns objetos, fazer cadastro de determinadas contas. Então aí a gente chega no outro, né, arquivo fonte, o contamen.cpp, em que eu vou incluir a biblioteca conta.hpp, que tem
relação à declaração das classes que eu vou, né, utilizar aqui e empregar. Aí eu vou, né, para fins de teste dessa nossa implementação, simplesmente criar uma conta, seja ela conta corrente ou conta remunerada. Então, para isso, eu faço uma leitura do teclado de uma opção numérica, 1 ou 2 para isso. Temos uma validaçãozinha aqui, né, dessa operação. Se o usuário for mal educado, digamos assim, e digitar uma opção além de 1 ou 2, a gente entra aqui num laço em que solicita para ele seguir as instruções aqui e repete a leitura da opção do teclado. E aí, dependendo da opção lida, eu instancio um objeto conta corrente ou conta remunerada. Então, se a opção é 1, vejam só, eu estou criando um objeto conta corrente tudo minúsculo, então repare, né, C++ é sensível a, a caixa alta ou caixa baixa, né, então conta corrente tudo minúsculo é o nome da variável da classe conta corrente maiúsculo. Então, estou inicializando uma conta aqui de identificador 10 e saldo 100 e vou, para testar um método aqui, fazer o saque de 15 e 50 e guardar numa variável local aqui chamada saldo o resíduo. Caso seja opção 2, eu vou instanciar o objeto de mesmo nome de variável, mas veja, agora do tipo conta remunerada. Aí vai ser a conta identificador 10, dígito 1, saldo o mesmo. Vou aplicar 5% de taxa através do meu método aplica rendimentos. O resultado eu vou mais uma vez guardar nessa variável local saldo. E ao fim do programa eu mostro o resultado das operações, da operação, né, que tenha sido realizada. Muito bem, então vamos fazer a compilação desse código. Lembrando que como eu tenho agora um conjunto de arquivos distintos, eu tenho que primeiro fazer o processo de geração dos meus arquivos objeto. Então, "-c conta.cpp" para gerar o objeto do arquivo referente a conta corrente. Opa, eu acho que tem um erro de tipo aqui. Vamos corrigi-lo agora, não tem problema. Conta.cpp. Vamos lá. Aqui, sem querer, né, saiu a palavrinha salto ao invés de saldo. Pronto. Salvo aqui. Vamos mais uma vez testar. Então já gerei o arquivo objeto, conta.o. Reparem, ele está aqui. Agora vamos gerar o arquivo objeto para o programa principal. Então, eu tenho os dois arquivos objetos gerados, só que eles têm, né, o arquivo conta.main.o é um arquivo objeto do programa principal que faz referência a chamadas instanciação de objetos do outro arquivo objeto, o conta.o, onde está a declaração das minhas classes. Então agora eu tenho que fazer a linkagem desses arquivos para formar um único executável. Então vamos fazer isso, como já vimos também em vídeo passado. Agora listamos os arquivos objeto, -o, vamos chamar de conta, simplesmente o arquivo executável. Bem sucedido, agora vamos executar. Se eu digito uma opção inválida, ele reclama. Então agora vamos para a opção correta, conta corrente normal, tirei 15,50, o saldo residual foi 84,50. Vamos rodar mais uma vez, agora com a conta remunerada. A conta remunerada, R$100, aplico 5% de taxa, o saldo resultante é R$105. Então,
Vejam que dessa forma nós implementamos esse programinha bem simplesinho que testa e experimenta esses dois objetos de diferentes classes e, o que é o mais importante, testa objetos que estão definidos através de uma relação de hierarquia de classes entre conta remunerada, que é uma classe derivada de conta corrente. Então, ficamos aqui com esse exemplo e nos próximos tópicos iremos não só aprofundar com outros exemplos, falando um pouco mais sobre herança, mas também sobre outras questões fundamentais associadas a essa parte inicial de orientação a objetos, em especial também o conceito de polimorfismo. Então, é isso aí. Até o próximo vídeo.